Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho com conceitos e sua importância para a criação das defesas mentais. As crianças e adolescentes aumentaram de forma considerável o contato com o mundo virtual. Temos Instagram, TikTok, Discord, muitos jogos. Isso tem influenciado de maneira significativa o contato social presencial e trazido prejuízos para a convivência de uma forma geral, assim como para os estudos. Dentro desse contexto, temos vivido novas e desafiadoras experiências no ambiente escolar. Mas por onde começar? O que de fato deve ser trabalhado com o adolescente para que ele aprenda a se posicionar, se defender, saber se colocar de forma ética, respeitosa e, acima de tudo, que queira ser verdadeiramente bom e fazer o bem aos demais? Para a pedagogia logosófica, o trabalho deve começar pela base, pelos conceitos. O docente deve estar atento para que sua atuação favoreça a germinação de boas sementes mentais, de pensamentos e ideias que estimulem a manifestação da inteligência do adolescente, para que este possa se emancipar de toda a pressão estranha a seu pensar, seu sentir e vencer as dificuldades que aparecerão naturalmente em sua trajetória. O trabalho realizado com o aluno para que crie e organize suas defesas mentais vai garantir sua imunidade contra tudo aquilo que coloca em risco sua integridade física, moral e espiritual. Quando um aluno aprende a pensar e a observar com base em novos conceitos, ele passa a utilizar as tecnologias digitais de forma mais consciente e valente, obedecendo a esses mesmos conceitos morais que se referem numa postura, numa conduta ética e crítica. Consegue defender-se daquilo que não lhe fará bem e, a partir daí, começa a disseminar, começa a difundir pensamentos e ideias que vão ajudar a si e aos demais, exercendo o que nós tanto falamos na educação, que é o protagonismo e na condução da própria vida, além de se constituir em um exemplo positivo para todos que estão ao seu redor. E esse foi o objetivo principal deste trabalho, que buscou cumprir com todas as etapas do método logosófico, que se resume da seguinte forma. Iniciamos pela etapa conceitual, onde o aluno toma contato com o conceito, o novo conceito. Ele então começa a observar em si mesmo este conceito que aprendeu. Aos poucos começa a experimentar, a colocar em prática e, através da sua conduta, da sua atuação, difunde aquilo que aprende. Para ilustrar este processo, vamos apresentar um dos projetos realizados pela equipe de docente do Colégio Logosófico com adolescentes. Atentos às necessidades que foram surgindo nos últimos anos, desde 2014, o Colégio Logosófico tem realizado palestras, cursos e workshops para orientar os adolescentes e suas famílias, fortalecendo assim o vínculo entre escola e pais na busca de uma formação integral dos nossos alunos. Bom, este curso foi realizado em 2014. Nós, nossos filhos e as redes sociais, aspectos legais e morais. Já em 2017, mais um curso, a tecnologia e a educação. E em 2019, recursos do mundo digital para crianças, adolescentes, pais e educadores. Ao longo dessas atividades, tratamos aspectos muito importantes, como mudanças nas relações sociais com o avanço das tecnologias, impacto do uso das tecnologias na mente do adolescente, aspectos legais, quanto ao uso inadequado das mídias, crimes cibernéticos, responsabilidades legais dos pais quanto ao uso das tecnologias, ferramentas para monitorar os filhos, utilização da mídia pelos filhos e também estudos de especialistas na área do direito e da medicina. Um trabalho bem completo. E com os alunos, o que então tem sido realizado ao longo deste período? À medida que fomos percebendo que os adolescentes começavam a viver algumas dificuldades relacionadas ao uso inadequado das mídias sociais, criamos estratégias para aprofundar a abordagem com os conceitos trabalhados e oferecemos mais elementos relacionados à formação moral e ética,
E destacando também as consequências legais do uso inadequado desse importante recurso que está tão presente na vida de todos. Convidamos um advogado, ex-aluno e também docente da Fundação Logosófica, que realiza diversas palestras e conversas com os adolescentes, abordando os seguintes aspectos. Quem pode responder por um delito cometido nas mídias sociais? O risco de ofender outra pessoa gravemente e ser condenado ao pagamento de uma indenização. Forma de se provar crimes que ocorrem nas mídias sociais. E aquele aparente anonimato que existe nas redes sociais e que o advogado explica para os alunos que a internet não é terra sem lei e vai apresentando de uma forma dosada e equilibrada para esses adolescentes esses conhecimentos. O uso consciente e respeitoso, entre outros. Eu vou ler agora trechos de alguns relatos que, ao final do projeto, nós recolhemos dos alunos por escrito. Eles participam oralmente e também fazem um registro. Então, aí no caso, o aluno explicou: este estudo foi bem importante para mim, pois se acontecer alguma situação inapropriada na internet, sei como lidar. Aprendi que somos responsáveis pelas nossas atitudes e existem penalidades para as consequências dos nossos atos. Devemos nos policiar o tempo todo e fazer um bom uso das redes sociais, não usando palavras grosseiras. Eu concluí que antes de fazer, enviar ou postar qualquer coisa na internet, eu devo pensar 2 vezes. Se envio um vídeo para alguém ou para um grupo, não adiantaria apagar aquele vídeo, porque já estará salvo na galeria da pessoa ou das pessoas. Eu devo parar de ofender alguém, o que acontece bem pouco, mas já aconteceu. E devo usar palavras mais educadas e menos gírias. Pensar antes de fazer. Primeiramente, sempre pensar muito bem, ser muito consciente nos atos. Em segundo lugar, saber que ao entrar em alguma briga ou discussão, o silêncio poderia ter sido uma melhor opção. E em terceiro lugar, evitar qualquer tipo de transtorno, sendo respeitoso e, caso algo aconteça, assumir as consequências. Bom, é importante recordar que todo este trabalho realizado foi adequado às condições e necessidades da faixa etária, de forma a ampliar o conhecimento sobre questões jurídicas que devem ser conhecidas pelos adolescentes e permitir que, através desses conhecimentos, ele pudesse criar as defesas mentais. E quais foram, então, esses conceitos trabalhados durante todo o projeto? Primeiro, nós vamos falar sobre um conceito muito importante, o conceito de responsabilidade, que desde cedo precisa começar a ser cultivado. O uso responsável das mídias, saber que atitudes ofensivas ou desrespeitosas têm consequências. E isso parece algo simples, mas para quem está entrando na adolescência não é tão óbvio. Muitas vezes, o aluno considera que as atitudes inadequadas são algo absolutamente normal no meio virtual. E é preciso ensinar aos adolescentes que não é bem assim. O próximo conceito foi o valor da palavra. O uso da palavra nas redes sociais e suas consequências. Uma palavra dita de forma a ferir o outro pode trazer consequências muito negativas para o outro e para si mesmo. O conceito de atenção, estar atento à realidade das mídias, saber que é um local público, que todos estão vendo. Se ele faz algo errado, isso será visto por muitas pessoas e pode comprometer o conceito que as pessoas têm daquele adolescente. A importância da discrição. O cuidado em não enviar informações, fotos ou vídeo, confiando em que o outro vai guardar segredo, que pode não ocorrer. Ser discreto com aspectos da própria intimidade que os outros não têm necessidade de saber. A intimidade e o pudor são valores muito importantes para os seres humanos e demonstram uma evolução daquele ser. A conduta de exceção. Outro conceito muito importante. Ter a mesma conduta ética em qualquer ambiente em que esteja, seja físico ou virtual. Se o ser age com bom senso, com ética, ele estará sempre dentro da lei.
Não precisa nem saber que existem crimes contra a honra, contra a moral, ou que pode pagar uma indenização, porque ele tem sempre uma conduta ética, se esforçando para fazer o que é certo, o que é bom, e sempre vai estar dentro da lei. Quem quer ser bom para si e para os demais, naturalmente atua dentro da lei. Um conceito de pensar antes de fazer, refletir sobre tudo o que observa, o que ouve e o que lê. Ao utilizarmos a função de pensar, vamos sendo capazes de selecionar os pensamentos que queremos ter em nossa mente. E o último, criar defesas mentais e utilizá-las para se proteger e evitar problemas que poderiam trazer sérias consequências para a vida. Uma forma de realizar isso é manter na mente alguns pensamentos pensados antes que a situação difícil aconteça. Esses pensamentos ajudam a identificar logo uma situação que não está bem e já ter uma resposta para a melhor conduta a ser adotada. A participação ativa dos alunos, como vocês podem ver nos depoimentos, foi um dos resultados que consideramos muito positivos. A diminuição do uso dos celulares durante o recreio foi também uma importante conquista. Nossos adolescentes passaram a valorizar muito mais a convivência real. Vale lembrar, claro, que esse trabalho continua a acontecer quase que diariamente. Nas conversas que eu tenho com os alunos, que as assessoras têm com os alunos individualmente, com as turmas e também nas entrevistas que realizamos com cada família da nossa escola. Bom, e a que conclusão, então, nós chegamos? A maior defesa que o ser humano pode conquistar é o conhecimento. Em todos os âmbitos da vida, o ser que possui o conhecimento consegue se defender do mal e ainda ajudar os demais a se defender também. E não é isso que tanto queremos para os nossos alunos? Que saibam se defender do mal, que queiram ser bons e também ser bons com os demais. Seguimos muito confiantes na importância deste trabalho para a formação de seres humanos cada dia mais capazes, mais felizes e mais conscientes.